nome é Antônio. Fui policial por quase 3 décadas. Vi de tudo nesse tempo, mas há um caso em particular que, mesmo depois de tantos anos, ainda me faz repensar sobre o outro lado da vida. Era uma noite fria, o tipo de frio que parece grudar na pele e deixa o silêncio ainda mais pesado. Eu e meu parceiro Ricardo estávamos na viatura quando o rádio chiou com um chamado estranho. Uma mulher, em completo desespero, dizia que sua filha de 6 anos havia desaparecido dentro de casa. A voz dela tremia e a ligação estava cheia de interferência. Algumas palavras se perdiam na estática, mas os gritos eram nítidos. Ela sumiu! Minha filha sumiu! Por favor, me ajudem! Ouvimos o nome da menina no meio dos soluços, mas a ligação caiu antes que pudéssemos perguntar mais alguma coisa. Tentamos devolver a chamada, sem sucesso. Não havia tempo para dúvidas. Ligamos a sirene e seguimos para o endereço. Chegamos em poucos minutos. A casa era antiga, mas parecia bem cuidada. O estranho era que a porta da frente estava escancarada, balançando levemente com o vento gelado. Nenhuma luz estava acesa. Descemos da viatura e trocamos um olhar rápido. Ricardo franziu a testa. Você também tem um mau pressentimento? Ele perguntou. Eu apenas assenti e puxei a lanterna. Assim que atravessamos a soleira, um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Não havia barulho de passos, de choro, nem mesmo de respiração. Apenas um vazio absoluto. Foi quando a mulher apareceu correndo do fundo da casa, chorando e implorando por ajuda. A mulher vestia um roupão fino e parecia ter saído da cama há pouco. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos e inchados. Ela nos agarrou pelos braços, suplicando. Por favor, encontrem minha filha. Eu só fui pegar água e quando voltei, ela não estava mais no quarto. Tentei acalmá-la. Senhora, qual o nome da sua filha? Pode nos mostrar uma foto dela? Com mãos trêmulas, ela puxou um porta-retratos da estante e nos mostrou. A garotinha sorria com um vestido azul claro, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Atrás dela, uma parede cor-de-rosa com desenhos infantis. Ricardo pegou a foto e fez algumas perguntas enquanto eu observava o ambiente. Algo não parecia certo. A casa estava revirada, mas não de um jeito que sugerisse uma invasão. Parecia antigo, como se as coisas estivessem fora do lugar há muito tempo. Vou dar uma olhada no quintal, Ricardo anunciou. Eu vou subir e checar o quarto da menina, respondi. A mulher continuava parada no meio da sala, os olhos cheios de lágrimas, observando cada movimento nosso, como se temesse que fôssemos desaparecer também. Subi as escadas com passos cautelosos. O corredor era longo e a única porta entreaberta era a do que parecia ser o quarto da criança. Ao entrar, senti um arrepio subir pela espinha. O lugar parecia normal. Brinquedos espalhados pelo chão, uma pequena cama encostada na parede e roupas infantis dobradas sobre uma cadeira. Mas o que me deixou gelado foram as pegadas de lama que iam até o armário. Minha lanterna piscou, o rádio chiou. E então, uma risada infantil ecoou dentro do armário fechado. A risada foi curta, mas cortante. Não era o som alegre de uma criança brincando. Era algo errado. Engoli em seco e apontei a lanterna para o armário. A luz tremeluziu mais uma vez, como se estivesse perdendo força. Fiz uma rápida chamada no rádio. Ricardo, você está me ouvindo? Nada, apenas um chiado baixo. Me aproximei do armário com cautela. As pegadas de lama paravam bem em frente à porta. Meu coração batia forte e minha mente insistia em encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Com a outra mão, deslizei a porta do armário para o lado, vazio. O cheiro de madeira antiga invadiu minhas narinas. Era um espaço pequeno, cheio de cabides vazios. Toquei no fundo do armário para ter certeza de que não havia passagem secreta, mas era só madeira sólida. A luz da lanterna falhou de vez.
O rádio voltou a chiar, agora mais alto, e uma voz sussurrou algo que me fez congelar. Ela nunca esteve aqui. O barulho de passos no corredor me fez virar bruscamente, mas não havia ninguém. Então, do andar de baixo, Ricardo gritou: "Antônio, desce agora!" Corri pelas escadas, quase tropeçando nos últimos degraus. Ricardo estava parado na sala, segurando o telefone fixo da casa com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. O rosto pálido, os olhos arregalados. Ele me olhou e estendeu o aparelho com a mão trêmula. Peguei o telefone e levei ao ouvido. No início, só um chiado. Depois, uma voz fria, sem emoção, quase mecânica, sussurrando repetidamente: "Vocês não podem encontrar alguém que nunca existiu." Meu sangue gelou. "Quem está falando?" Perguntei, mas a frase continuava se repetindo. Foi então que percebi. A mulher... "Cadê a mãe da menina?" Perguntei a Ricardo. Ele olhou ao redor, confuso. A casa estava vazia. Os móveis que pareciam bagunçados antes estavam impecáveis, sem sinal de que alguém morava ali. Os porta-retratos sumiram. Não havia mais brinquedos, nem roupas infantis. Era como se nunca tivesse existido uma criança ali. Olhei para Ricardo, esperando que ele tivesse alguma explicação, mas ele estava tão aterrorizado quanto eu. Foi quando o telefone, ainda em minha mão, soltou um último ruído antes de cair em completo silêncio. Ela nunca esteve aqui. Nunca esteve aqui. Nunca esteve aqui. Eu e Ricardo saímos da casa sem dizer uma palavra. Naquela noite, fizemos um relatório sobre o chamado, mas algo ainda mais perturbador aconteceu no dia seguinte. Na delegacia, puxamos os registros da casa. O que descobrimos nos fez questionar tudo o que vivemos naquela noite. A casa estava abandonada há mais de 20 anos e o pior, a mulher da foto que ela nos mostrou era a mesma que nos atendeu na porta, mas aquela imagem datava de 1985. No dia seguinte, Ricardo e eu não falamos sobre o caso. Não porque não queríamos, mas porque parecia que algo nos impedia. Era como se, ao tentar explicar o que aconteceu, a coisa toda perdesse ainda mais o sentido. Mas a inquietação me corroía por dentro. Eu precisava entender. Voltei à delegacia e puxei os registros da casa. No sistema, o endereço constava como abandonado há mais de 20 anos. Nenhum morador recente, nenhuma ocorrência nos últimos tempos. Meu coração acelerou quando abri um arquivo antigo com um boletim de ocorrência datado de 1985. A mulher da foto estava ali, o mesmo rosto, os mesmos olhos. O nome dela estava registrado como desaparecida há décadas, mas o que me tirou o ar foi a descrição do caso. O documento relatava que naquela mesma casa, uma mulher havia ligado desesperada para a polícia em uma noite fria, afirmando que sua filha de 6 anos tinha sumido de dentro de casa. Os policiais da época fizeram buscas pela residência e arredores, mas não encontraram nada. A mãe? Ela desapareceu no dia seguinte, sem deixar vestígios. O relatório dizia que os oficiais envolvidos juravam que haviam falado com a mulher e visto a casa com móveis e brinquedos espalhados. Mas no dia seguinte tudo estava vazio e intocado, exatamente como encontramos naquela noite. Larguei os papéis na mesa e senti um arrepio percorrer minha espinha. "Isso não pode ser real", murmurei para mim mesmo. Foi quando o telefone da delegacia tocou. Era um número desconhecido. Atendi no automático, com a mente ainda tentando processar tudo. O silêncio do outro lado era denso, quase palpável. Então, uma voz fria, mecânica, que eu já conhecia bem, sussurrou: "Ela nunca esteve aqui." A ligação caiu. Eu estava sozinho na sala de arquivos, mas senti um frio inexplicável no ambiente. Deixei os papéis e saí dali sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais toquei nesse caso. E até hoje, sempre que passo por aquela rua, faço questão de acelerar o passo,
porque às vezes, no silêncio da noite, juro que ainda posso ouvir a risada de uma garotinha dentro daquele armário vazio. Se alguém tivesse me contado o que ia acontecer naquela madrugada, eu teria pedido transferência no mesmo dia, mas não contaram. Em vez disso, só me deram olhares estranhos e me disseram para não ficar sozinho depois da meia-noite. Como se isso fosse normal. Meu nome é Lucas e eu sou policial. Depois de 3 anos no batalhão, fui transferido para um distrito policial antigo, um prédio centenário no centro da cidade. O lugar tinha uma aparência pesada. Tijolos escuros, corredores compridos, escadas de madeira que rangiam sob o peso dos anos. O teto era alto, com grandes janelas empoeiradas que deixavam a luz da rua projetar sombras distorcidas pelas paredes. Logo no primeiro dia, notei um detalhe curioso. Os veteranos evitavam o turno da madrugada. "Não vale a pena, novato", disse o sargento Martins, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado. "Por quê?" perguntei. Ele apenas franziu a testa. "Só não fica aqui sozinho." Eu ri. "Isso é algum tipo de trote?" Ele me lançou um olhar que me fez perder o humor na hora. "Só não fica, Lucas. Naquela noite, a delegacia estava mais vazia do que o normal. Os oficiais saíram para a patrulha e me deixaram encarregado de finalizar alguns relatórios. O relógio marcava 2h12 da manhã quando senti uma coisa estranha. O ar pareceu esfriar. O silêncio se tornou mais pesado. E então eu ouvi passos, vindos do andar de cima. Fiquei imóvel. O prédio era grande, mas eu tinha certeza de que ninguém mais estava ali comigo. Poderia ser um invasor, um preso que escapou? Peguei minha lanterna e subi os degraus devagar, minha respiração controlada. O ranger da madeira debaixo das botas fez meu coração bater mais rápido. Cheguei ao segundo andar. O corredor estava escuro e vazio, mas havia uma coisa errada. A porta de uma sala que deveria estar lacrada estava entreaberta, com uma luz fraca piscando lá dentro. Eu me aproximei e ouvi o som de uma máquina de escrever. Meu corpo ficou tenso. Quem usava máquina de escrever em 2024? Empurrei a porta lentamente. Dentro da sala, um homem estava sentado à mesa, fumando um cigarro. Ele vestia um terno cinza antigo com uma postura rígida. A fumaça subia lentamente no ar enquanto ele digitava em uma máquina de escrever preta, com teclas desgastadas pelo tempo. O cheiro do cigarro misturado com o papel envelhecido era forte. Senti um arrepio subir pela espinha. O homem não olhou para mim imediatamente, apenas continuou digitando, os dedos pressionando as teclas com precisão mecânica. Tic, tic, tic. Foi então que ele parou. Levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram profundamente escuros, como se absorvessem a pouca luz da sala. Ele sorriu, mas foi um sorriso errado, um sorriso que não parecia humano. Meu rádio chiou violentamente. "Lucas, sai daí, agora!" A voz era de Martins, mas como ele sabia onde eu estava? Meu coração disparou. O homem no terno não piscava, apenas me observava, imóvel, como se estivesse esperando algo. A sensação de perigo tomou conta do meu corpo. Dei um passo para trás, e foi aí que a máquina de escrever começou a funcionar sozinha. Tic, tic, tic. A sala se encheu com aquele som horrível. O papel começou a deslizar pela máquina, como se algo invisível estivesse digitando freneticamente. Não esperei para ver o que estava sendo escrito. Virei nos calcanhares e corri para fora da sala, descendo as escadas em disparada. Mas alguma coisa estava vindo atrás de mim. Os passos não eram normais, não eram humanos. Era como se algo estivesse rastejando rápido pelo teto, deslizando pelas paredes. Meus pulmões queimavam, mas eu não parei. Cheguei ao térreo. Martins estava na porta, o rosto branco como papel. "Lucas, corre!" Assim que cruzei a saída, um estrondo ensurdecedor fez o prédio inteiro estremecer.
A luz da delegacia piscou violentamente e então o silêncio voltou. Mas agora eu sabia que alguém ainda estava lá dentro e ele não estava sozinho. Horas depois, sentado na viatura, ainda tentando entender o que aconteceu, perguntei a Martins: quem era aquele homem? Ele passou a mão no rosto, exausto. Um detetive, Álvaro Vasconcelos. Trabalhou aqui na década de 40. Ele morreu ali? Martins balançou a cabeça lentamente. Não, ele simplesmente desapareceu em 1947. Nunca encontraram o corpo, mas naquela noite, alguém disse ter ouvido o som da máquina de escrever. Engoli seco. O que ele estava escrevendo? Martins me olhou e então abriu o porta-luvas. Puxou um papel amarelado, dobrado ao meio. Quando entramos naquela sala pela manhã, isso estava sobre a mesa. Peguei o papel com as mãos tremendo. O texto estava escrito com tinta velha, como se tivesse sido datilografado há décadas. O caso ainda não acabou. Minha visão escureceu por um instante. No silêncio da delegacia, o som da máquina de escrever ecoou de novo, vindo do andar de cima. Tique, tique, tique. E naquele momento eu soube. Álvaro nunca parou de trabalhar. Se você chegou até aqui, é porque gosta de boas histórias de terror. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, ou pode ser que algo te observe no escuro esta noite. Meu nome é Juarez, sou policial há mais de 15 anos. Nesse tempo, já vi de tudo. Crimes brutais, perseguições de tirar o fôlego e casos tão absurdos que pareciam roteiros de filme. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que algumas histórias são difíceis de explicar. Hoje, vou contar para vocês um caso que me assombra até hoje. Um caso que desafia qualquer lógica e que, por mais que eu tente esquecer, sempre volta à minha mente quando estou sozinho, de madrugada, encarando a tela do celular na escuridão do meu quarto. Era para ser uma noite comum de patrulha. Eu e meu parceiro, Sanches, rodávamos a cidade, respondendo a chamados de rotina. Até que por volta das 3 da manhã, o rádio da viatura chiou. Unidade 27, temos uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Palmeiras, número 48. A solicitante, uma mulher, disse que está sendo agredida pelo marido e pediu socorro. Sanches me olhou e soltou um suspiro cansado. Mais um caso, pensamos. Mas algo no tom da voz da atendente me fez franzir a testa. A mulher falou alguma coisa específica? Perguntei. Houve uma breve pausa antes da resposta. Ela só repetia: por favor, me ajudem. Eu estou presa aqui. Silêncio na viatura. Então, a atendente continuou. Tem um detalhe. Essa mulher foi dada como morta há 2 dias. Eu e Sanches trocamos um olhar. Isso só pode ser um erro, ele murmurou. Mas eu já conhecia essa cidade e sabia que algumas coisas simplesmente não podiam ser explicadas. Chegamos ao endereço pouco depois das 3:30 da manhã. O lugar? Uma casa antiga de 2 andares, com a pintura descascando e o jardim abandonado. Todas as luzes estavam apagadas e o silêncio era absoluto. Assim que saímos da viatura, senti um arrepio estranho. O vento cortava a rua deserta e a única coisa que se movia eram as sombras das árvores balançando sob a luz fraca dos postes. Caminhei até a porta da frente e bati. Polícia! Silêncio. Tentei de novo, mais forte desta vez. Polícia! Atendemos a um chamado vindo deste endereço. Nada. Mas então, a porta se abriu sozinha, rangendo lentamente. Eu e Sanches trocamos outro olhar. Ele puxou a arma. Eu não gosto disso, murmurou. Respirei fundo e entrei. O cheiro de mofo e algo ligeiramente podre preencheu minhas narinas. No escuro, a lanterna da minha arma cortava as sombras, revelando uma sala de estar abandonada. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a mesa de jantar.
Nela havia um prato de comida ainda quente. Minha respiração ficou presa na garganta. Sanches sussurrou atrás de mim: "Tem alguém aqui?" Foi então que uma voz feminina soou na escuridão, baixa, quase um sussurro: "Por favor, me ajudem." Meu coração disparou. A voz vinha do andar de cima. Meu instinto de policial gritava que aquilo não era normal. Sanches me olhou, segurando firme a lanterna e a arma. Nenhum de nós falou nada, mas sabíamos o que fazer. Subimos as escadas lentamente, os degraus rangendo debaixo do nosso peso. O segundo andar era um corredor longo e estreito, com portas de ambos os lados. Tudo estava mergulhado na penumbra. O ar estava mais denso ali em cima, carregado por um cheiro que eu ainda não conseguia identificar, mas que me fazia querer sair dali o mais rápido possível. "Se tem alguém aqui, se identifique! Somos da polícia!" Sanches chamou, a voz firme. Nenhuma resposta. Eu me aproximei da primeira porta e girei a maçaneta. O quarto estava vazio, mas os móveis cobertos de poeira indicavam que ninguém morava ali há um bom tempo. Foi quando ouvimos batidas fortes, secas, vindo da última porta no final do corredor. Sanches olhou para mim, engoli seco e segui na frente. A cada passo que eu dava, as batidas ficavam mais intensas. Ao chegar na porta, percebi que ela estava trancada por dentro. Dei um passo para trás e chutei com força. A porta se abriu num estalo. O quarto estava vazio, mas as batidas não tinham parado. Agora vinham de dentro da parede. A princípio, fiquei congelado. Não era possível. Alguém estava dentro daquela parede, ou pelo menos alguma coisa. Sanches também percebeu. Ele se aproximou, encostou o ouvido na parede e arregalou os olhos. "Juarez, tem alguém aí dentro." Foi quando ouvimos o som que mudou tudo. Uma voz feminina chorosa, vinda de dentro da parede, implorando por ajuda. "Por favor, me tirem daqui." Eu senti o sangue sumir do meu rosto. Sanches me olhou sem dizer nada. Sem pensar duas vezes, peguei uma cadeira do quarto e usei para bater na parede. O gesso quebrou fácil. Continuei batendo, enquanto Sanches ajudava, arrancando os pedaços quebrados. O cheiro foi a primeira coisa que nos atingiu. Um cheiro podre, insuportável, que invadiu o quarto inteiro em segundos. E então vimos, dentro do espaço da parede, havia um corpo. O corpo de uma mulher. O mesmo rosto que estava na ficha policial. A mesma voz que havia pedido ajuda pelo telefone naquela noite. Mas o corpo dela estava ali há pelo menos 2 dias. E então, um pensamento frio cruzou minha mente. Se ela estava morta, quem ligou para a polícia? O cheiro era insuportável. Mesmo depois de anos de experiência como policial, meu estômago revirou. Sanches recuou, cobrindo o nariz com a manga da camisa, mas eu não conseguia me mexer. Meu olhar estava fixo no rosto pálido da mulher dentro da parede. Era impossível. Ela tinha falado comigo. Ela tinha pedido ajuda. Mas seu corpo já estava em estado avançado de decomposição. Minutos depois, reforços chegaram e a cena foi isolada. A perícia confirmou o que já sabíamos. A mulher estava morta há pelo menos 2 dias. E então veio a última peça do quebra-cabeça. O marido da vítima foi encontrado e preso naquela mesma noite. Durante o interrogatório, ele confessou o crime sem demonstrar remorso. Disse que durante uma briga perdeu o controle e a matou. Para esconder o corpo, abriu um buraco na parede e a selou lá dentro. Mas havia algo que ele não conseguia explicar. "Por que vocês vieram até aqui hoje?" perguntou ele, franzindo a testa. "Ninguém sabia." "Sua esposa nos ligou", respondi. O homem ficou pálido. "Isso não é possível", murmurou sem entender. Ele estava certo. Não era possível. Aquela deveria ter sido a última vez que ouvi a voz dela, mas não foi. Alguns dias depois, numa noite silenciosa, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito. O que ouvi ainda me arrepia até hoje. Respiração.
baixa, lenta. E então, obrigada. A ligação caiu. Fiquei olhando para o celular, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Desde aquela noite, nunca mais passei na Rua das Palmeiras, número 48. Mas sempre que estou sozinho, no meio da madrugada, tenho a estranha sensação de que ainda tem alguém esperando por justiça e que talvez um dia eu vá receber outra ligação. O telefone tocou no final do meu turno. Eu já estava de pé, pronto para sair da delegacia, mas algo naquele toque me fez hesitar. Peguei o telefone e atendi. Fabiano, disse uma voz grave do outro lado da linha. Meus dedos apertaram o aparelho com força. O homem do outro lado sabia meu nome, mas sua voz não me era familiar. Antes que eu pudesse perguntar quem era, ele continuou. Você precisa vir até minha casa. Agora. Pisquei confuso. O jeito como ele falou, sem hesitação, sem rodeios, parecia mais uma ordem do que um pedido. Quem está falando? Perguntei. Não há tempo para isso. Sei que você não vem sozinho, então traga seu parceiro também. E por favor, Fabiano, venham rápido. É uma questão de vida ou morte. A linha ficou muda. Olhei para a tela do telefone, mas o número era desconhecido. O que foi? Perguntou Gustavo, meu parceiro, jogando a jaqueta sobre os ombros. Hesitei por um momento, então expliquei a ligação. Enquanto falava, vi algo raro no rosto de Gustavo. Incerteza. Como ele sabia seu nome? Perguntou. Não faço ideia, mas o tom dele parecia genuíno, como se estivesse desesperado. Gustavo cruzou os braços, pensativo. Se for trote, vai perder uma bela bronca. Mas se for sério... Suspirei. Algo dentro de mim dizia que não era brincadeira. Vamos descobrir. No caminho para o endereço que o homem passou, a cidade parecia diferente. As luzes da rua piscavam e o rádio da viatura chiava como se estivéssemos atravessando uma tempestade elétrica invisível. Gustavo olhou para mim de canto de olho. Tá sentindo isso? Assenti. O ar parecia mais pesado, carregado, mas seguimos em frente. A casa ficava no fim de uma rua sem saída, cercada por um jardim descuidado. O mato alto engolia parte da calçada e a pintura descascada fazia parecer que o lugar estava abandonado há anos. Descemos da viatura e caminhamos até a porta. Antes mesmo que eu pudesse bater, ela se abriu sozinha. Troquei um olhar rápido com Gustavo. Provavelmente estava encostada, murmurei, tentando ignorar o frio que subiu pela minha espinha. Entramos. O ar ali dentro estava denso, abafado, com um cheiro estranho, uma mistura de madeira velha e algo que eu não conseguia identificar. E então o vimos. O homem estava sentado à mesa da cozinha, iluminado apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto. Sua expressão era um misto de desespero e exaustão, mas o mais estranho era sua mão. Ela estava colada ao tabuleiro Ouija à sua frente. Finalmente, ele murmurou com a voz trêmula. Gustavo ergueu as sobrancelhas. O que diabos está acontecendo aqui? O homem olhou para nós, os olhos vermelhos de cansaço e medo. Eu não posso soltar. Se eu soltar, ele me leva. Engoli em seco. Quem vai te levar? Ele não respondeu. Apenas olhou para o tabuleiro e depois para nós. Eu preciso que vocês façam algo por mim. É a única maneira de salvar o meu filho. O silêncio foi cortado por um barulho seco vindo do andar de cima. Um arrepio percorreu minha nuca. O que foi isso? Sussurrou Gustavo. Antes que pudéssemos obter uma resposta, a porta da cozinha se fechou sozinha com um estrondo. Eu senti, naquele instante, que tínhamos acabado de cruzar um limite do qual talvez não pudéssemos mais voltar.
O silêncio que seguiu o estrondo da porta foi insuportável. Eu podia ouvir minha própria respiração, curta e tensa. O homem à mesa fechou os olhos por um segundo, como se estivesse se preparando para algo inevitável. Vocês não entendem. Eu não posso sair daqui, mas vocês podem. Gustavo cruzou os braços tentando manter a compostura. Olha, cara, se isso é alguma pegadinha... Antes que ele pudesse terminar a frase, a luz da cozinha piscou. E então, algo o empurrou com força. Meu parceiro foi arremessado para trás como se uma mão invisível o tivesse atingido no peito. Ele bateu contra a parede e caiu no chão gemendo. Meu coração disparou. Gustavo. Me abaixei para ajudá-lo. Mas no momento em que toquei seu braço, senti uma onda de frio atravessar meu corpo, como se tivesse enfiado as mãos em gelo. Não! O homem gritou. Não tentem me tirar daqui! Antes que eu pudesse reagir, Gustavo começou a sufocar. Suas mãos foram para o pescoço, os olhos arregalados. Ele estava sendo estrangulado por algo invisível. O pânico tomou conta de mim. Peguei a arma, mas o que eu ia atirar? Contra o quê? Põe o tabuleiro de volta! O homem berrou. Foi então que percebi. Gustavo não estava sufocando até mexermos no tabuleiro. Minha mente lutava contra o que via, mas meus instintos assumiram o controle. Peguei o tabuleiro Ouija e o empurrei de volta para a mesa. No mesmo instante, Gustavo foi libertado. Ele caiu no chão, respirando com dificuldade, as mãos ainda tremendo. Eu não queria acreditar no que tinha acabado de acontecer, mas algo dentro de mim sabia, era real. O homem respirou fundo. Agora vocês entendem. Me levantei, tentando acalmar meu coração acelerado. O que diabos é isso? O que você fez? Ele olhou para o tabuleiro com uma mistura de culpa e desespero. Eu fiz um pacto. Achei que era só uma brincadeira, mas não era. Agora, isso aqui... Ele ergueu ligeiramente a mão colada ao tabuleiro. Isso aqui é minha sentença. Gustavo, ainda recuperando o fôlego, murmurou. Sentença de quê? O homem hesitou, como se as palavras fossem difíceis de serem ditas. Ele quer algo em troca, e eu preciso que vocês levem meu filho para os avós. Agora. Troquei um olhar rápido com Gustavo. Nós dois sabíamos que não deveríamos nos envolver. Mas como ignorar algo assim? Onde ele está? Perguntei. O homem apontou para o andar de cima. No quarto dele, por favor, só tirem ele daqui. Minha mente gritava para eu não subir. Algo ali dentro me dizia que nada naquela casa era seguro. Mas, contra todo bom senso, eu subi. O corredor estreito rangia sob meus passos. Uma porta no final estava entreaberta e lá dentro, a luz de um abajur iluminava um berço. Quando entrei, vi o bebê dormindo pacificamente, como se nada estivesse acontecendo. Peguei-o nos braços e no momento em que o fiz, um frio cortante preencheu o ar ao meu redor. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer e não seria nada bom. Com o bebê nos braços, senti um peso diferente no ar. O silêncio era tão denso que meu próprio coração parecia ecoar pelo quarto. Cada passo em direção à escada era acompanhado por um arrepio que subia pela minha espinha. Assim que saí do quarto, a temperatura caiu ainda mais. O corredor, antes apenas escuro, agora parecia vivo. Sussurros distantes ecoavam pelas paredes e sombras se moviam nos cantos da minha visão. Eu queria correr. Queria sair daquela casa o mais rápido possível. Quando desci os primeiros degraus, ouvi um som gutural vindo da cozinha. Era como se o ar estivesse sendo rasgado. Vai! Agora! Gritou o homem. Apertei o bebê contra o peito e corri escada abaixo. Gustavo já estava com a porta aberta. Assim que meus pés tocaram a soleira, um grito horrível preencheu a casa. Olhei para trás. O homem ainda estava sentado, a mão presa ao tabuleiro, mas agora seu corpo estava se desfazendo no ar, como fumaça sendo sugada por um buraco invisível. Seus olhos encontraram os meus por um breve segundo, e então ele desapareceu.
A casa ficou em silêncio. O tabuleiro, antes intacto, agora estava rachado ao meio, queimado nas bordas. Respirei fundo. O ar do lado de fora parecia mais leve. O bebê estava bem, dormindo como se nada tivesse acontecido. Gustavo e eu nos entreolhamos sem palavras. Eu nunca mais voltei àquela casa e nunca mais toquei em um tabuleiro ouija. Mas às vezes, no silêncio da noite, ainda escuto aquele grito ecoando na minha mente e me pergunto o que foi realmente levado naquela noite. Obrigado por ouvir até o fim, mas antes de sair, se inscreva e deixe o like. Quem sabe, isso não te proteja de algum evento estranho acontecendo por aí? O rádio da viatura chiou de repente, quebrando o silêncio da noite. Atenção, unidade 22. Relato de ataque na rodovia 47, próximo ao quilômetro 8. Testemunha afirma que há um corpo no meio da estrada e algo mais. Olhei para Miguel, meu parceiro, que franzia a testa enquanto mantinha os olhos na estrada. O tom de hesitação do operador nos deixou inquietos. Algo mais? O que isso significava? A noite estava especialmente escura. O asfalto se estendia à nossa frente como um túnel sem fim, iluminado apenas pelos faróis da viatura. O som dos grilos e o vento leve que balançava as árvores pareciam normais demais para um chamado tão estranho. Acelerei. Não demorou muito até que nossos faróis cortassem a escuridão e revelassem uma cena que fez meu estômago revirar. No meio da pista, um corpo estava jogado de bruços, o braço torcido em um ângulo impossível. Mas não era isso que fez Miguel prender a respiração. A poucos metros dali, uma sombra enorme se erguia sobre o cadáver. Algo grande, de membros longos e retorcidos, arqueado como um predador protegendo sua caça. E então, aquilo virou a cabeça na nossa direção. Seus olhos brilharam no escuro. Minha mão foi automaticamente para a arma no coldre, mas minha mente gritava que aquilo não fazia sentido. A criatura nos observava sem se mover. A luz da viatura revelou detalhes perturbadores. O corpo era coberto por uma pele escura e áspera, os braços desproporcionalmente longos. Os dedos terminavam em garras afiadas. O rosto, aquilo não era um rosto. Era uma mistura grotesca de focinho e feições humanas, como se algo tivesse tentado imitar um homem, mas falhado miseravelmente. Que diabos é isso? Miguel sussurrou, incapaz de tirar os olhos do ser. Eu sentia meu coração bater no pescoço. A criatura inclinou a cabeça, farejando o ar, como se estivesse tentando nos reconhecer. Então, sem aviso, ela se moveu. Não andou, não correu. Deslizou para trás, como se o chão não existisse, e desapareceu na escuridão ao lado da estrada. Puxei o rádio com dedos trêmulos. Central, aqui é a unidade 22. Nós temos um problema. O rádio chiou, mas ninguém respondeu. A noite, que antes era apenas escura, agora parecia viva. Algo estava ali, nos observando. O silêncio depois daquela cena foi sufocante. Eu olhava fixamente para o lugar onde a criatura havia sumido, tentando encontrar alguma lógica naquilo. Miguel tremia ao meu lado. Peguei o rádio de novo e apertei o botão. Central, aqui é a unidade 22. Precisamos de reforços na rodovia 47, quilômetro 8. Temos uma situação anormal. Dessa vez, a resposta veio. Afirmativo. Unidade 22. Equipe a caminho. Relatem a situação. Olhei para Miguel, que ainda segurava a arma sem saber o que fazer. Relatar o quê? Que vimos algo que não deveria existir? Que uma criatura de olhos brilhantes estava devorando alguém no meio da estrada? Antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, um estalo veio da mata ao nosso lado. Algo correu entre as árvores. Rápido. Sombras se moviam lá dentro. Miguel, lanternas!
ordenei. Iluminamos o matagal denso e então ouvimos um rosnado baixo. Um som tão profundo que parecia vibrar no peito. O ar ficou pesado, como se de repente estivéssemos no lugar errado, na hora errada, e então algo saltou das sombras. Não houve tempo para pensar. Apenas disparei. O clarão do tiro iluminou a estrada por um segundo, e nesse breve instante vi a coisa mais aterrorizante da minha vida. A criatura estava no ar, com a boca aberta, pronta para nos atacar. Os disparos acertaram o peito dela, mas em vez de cair, ela foi arremessada para trás como se uma força invisível a tivesse puxado. Miguel descarregou o pente inteiro. Silêncio. A fumaça dos tiros subia no ar. Meu peito subia e descia rápido demais. No chão, um rastro de sangue negro brilhava à luz das lanternas, indo em direção ao beco entre dois prédios antigos. O som das sirenes se aproximava. O reforço estava chegando. Olhei para Miguel. Ele não disse nada, apenas me encarou com um olhar que dizia tudo. Sabíamos que aquilo não tinha acabado. As sirenes cortavam a noite enquanto 3 viaturas estacionavam perto de nós. Policiais desciam armados, varrendo a área com lanternas. O reforço havia chegado, mas dentro de mim eu sabia que não havia mais nada ali para encontrar. "O que aconteceu aqui?" perguntou o sargento, analisando a cena. Respirei fundo. Como explicar algo assim? Como relatar que havíamos disparado contra algo que não deveria existir e que essa coisa simplesmente desapareceu? Tivemos um ataque, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. O suspeito fugiu pelo beco, mas pode estar ferido. O sargento assentiu e ordenou que sua equipe seguisse o rastro de sangue. Acompanhei os policiais pelo beco estreito e escuro. O sangue levava até um ponto onde as paredes se encontravam, sem saída. Mas ali, onde o rastro terminava, não havia nada. Nenhum corpo, nenhuma pegada. Apenas um detalhe impossível. No chão, alinhadas lado a lado, estavam as balas que havíamos disparado. Como se alguém, ou algo, as tivesse retirado do próprio corpo e deixado ali de propósito. Senti um arrepio subindo pela espinha. O sargento franziu a testa, confuso. "O que isso significa?" Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. Naquele momento, percebi que nunca saberíamos. O caso foi arquivado. A versão oficial dizia que um morador de rua fora atacado por um animal. Nenhuma menção à criatura. Nenhum detalhe sobre os disparos. Mas Miguel e eu sabíamos a verdade. Desde aquela noite, nunca mais vimos a coisa. Mas algumas vezes, nas madrugadas silenciosas, enquanto patrulho as ruas, eu ainda sinto aquele olhar me observando da escuridão. E tenho certeza de que a criatura ainda está por aí, esperando.